Vamos falar sobre a responsabilidade civil do Estado no direito brasileiro. Esse é o item 7.2 do edital, dentro da disciplina de Direito Administrativo, no capítulo de Responsabilidade Civil do Estado. Primeiro, vamos entender o fundamento constitucional. Todo esse regime jurídico está baseado no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Repara no que esse artigo diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse dispositivo, então, faz duas coisas ao mesmo tempo: consagra a responsabilidade objetiva do Estado e disciplina a ação regressiva contra o agente público. Agora, quem responde por esse artigo? Ele se aplica às pessoas jurídicas de direito público e às pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. O fundamento aqui é simples: é o exercício de atividade pública delegada. Pessoas jurídicas alcançadas pelo artigo 37, 6 graus. Pessoas jurídicas de direito público: União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, concessionárias, permissionárias, empresas estatais prestadoras de serviço público e demais particulares delegatários. Vamos entender agora quem é esse agente. O texto constitucional usa propositalmente a expressão seus agentes. E esse conceito é amplo. Ele abrange toda pessoa que exerça função pública, ainda que temporariamente, com ou sem remuneração, desde que atue nessa qualidade. Ou seja, não se limita ao servidor estatutário. Inclui, por exemplo, servidores efetivos, empregados públicos, ocupantes de cargos em comissão, agentes políticos e particulares em colaboração com o poder público. Atenção aqui, porque a banca costuma afirmar que apenas servidores efetivos podem gerar responsabilidade objetiva do Estado. Isso está errado. O texto constitucional usa deliberadamente a expressão agentes, que é mais ampla. Agora vamos entender essa expressão nessa qualidade. A responsabilidade do Estado exige que o dano tenha sido causado nessa qualidade, ou seja, o agente precisa estar atuando no exercício da função pública, ou em razão dela. Não basta que a pessoa seja servidor público. É necessário existir vínculo entre a conduta e a função exercida. Um exemplo: um servidor público, em férias, se envolve em acidente de trânsito usando veículo particular. Em regra, aqui não incide o artigo 37, parágrafo 6º, porque o dano não decorreu da atuação funcional. Vamos falar agora da responsabilidade objetiva. A Constituição adotou a responsabilidade objetiva. E a consequência disso é que a vítima não precisa provar culpa do agente público. Basta demonstrar três coisas: a conduta administrativa, o dano e o nexo causal. A teoria aplicável aqui é a teoria do risco administrativo. Agora, isso quer dizer que o agente público também responde dessa forma? Não. Embora o Estado responda objetivamente, o agente público não responde da mesma forma. A responsabilidade dele é subjetiva. Exige demonstração de dolo ou culpa. E existe o direito de regresso. Depois de indenizar a vítima, o Estado poderá propor ação regressiva contra o agente responsável, desde que fique comprovado dolo ou culpa. Vamos entender agora a teoria da dupla garantia. Segundo a jurisprudência do STF, o artigo 37, parágrafo 6º, protege simultaneamente duas partes. O administrado recebe a garantia de que pode exigir indenização diretamente do Estado. E o agente público não pode ser demandado diretamente pela vítima, ressalvadas hipóteses específicas reconhecidas pelo ordenamento. A responsabilização do agente ocorre, em regra, por meio de ação regressiva promovida pelo Estado. Fica atento aqui, porque essa teoria da dupla garantia é um dos temas mais cobrados atualmente pela Sebrasp. Estado x agente público. Aspecto: Estado, agente público. Tipo de responsabilidade: objetiva, subjetiva. Fundamento: teoria do risco administrativo, culpa ou dolo. Perante quem responde: perante a vítima, com base no artigo 37, 6 graus, perante o Estado, por meio de ação regressiva. Pegadinhas comuns da Sebrasp. O Estado responde objetivamente. O agente responde subjetivamente. O conceito de agente é amplo. O dano deve ocorrer nessa qualidade. O artigo 37, parágrafo 6º, também alcança particulares prestadores de serviço público. Erros clássicos de prova. Confundir servidor com agente público. Afirmar que concessionárias respondem subjetivamente. Dizer que a vítima deve provar culpa do agente. Confundir a responsabilidade objetiva do Estado com uma suposta responsabilidade objetiva do servidor. Fazendo um resumo geral, o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, quando atuam nessa qualidade. A vítima precisa demonstrar apenas a conduta administrativa, o dano e o nexo causal.
Depois de indenizar o particular, o Estado pode exercer ação regressiva contra o agente, desde que comprovados dolo ou culpa. E a jurisprudência do STF adota a teoria da dupla garantia, assegurando proteção tanto ao administrado quanto ao agente público. Agora, um complemento importante para provas da SEBRASP. Primeiro ponto, a expressão nessa qualidade. Ela é indispensável para a incidência da responsabilidade objetiva. Não basta que o causador do dano seja agente público, é necessário que a conduta esteja vinculada ao exercício da função pública, ou que tenha sido praticado em razão dela. Segundo ponto, agente público versus servidor público. A Constituição usa propositalmente a expressão agente, que tem sentido mais amplo que de servidor. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado pode decorrer da atuação de qualquer agente público, inclusive empregados públicos, agentes políticos e particulares em colaboração com o poder público. E, por fim, presta atenção nisso, o artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição é um dos dispositivos mais cobrados pela SEBRASP em direito administrativo. Memoriza essa estrutura. Estrutura para memorizar o artigo 37, 6 graus. Quem responde? Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Por quais danos? Danos causados por seus agentes, nessa qualidade. Como respondem? Objetivamente. Ação regressiva, possível contra o agente, desde que comprovados dolo ou culpa. Esse esquema que a gente viu aqui serve de base para os próximos temas, que vão tratar especificamente da responsabilidade por atos comissivos e omissivos do Estado.